Bom dia, minha gente. A nossa aula de hoje é de português no livro nas páginas 183, 184, 185. Então, aqui na página 183, nós vamos ler e ver o que é que está pedindo para a gente fazer, certo? Então, já deixando claro que aqui na página 183 nós vamos estudar sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba na qual ela é mais forte. Em todas as palavras existe uma sílaba tônica, ou seja, uma sílaba mais forte, que a gente já estudou esse assunto, mas nós vamos continuar estudando nessa atividade de hoje também, tá certo? Então, número 1, reveja estes títulos dos jornais Correio Brasiliense e Folha de São Paulo. Então, Era uma vez um paraíso. Ilustrado, diretor novato, investe em humor no terceiro filme do herói. Esse nome é em inglês, que eu não... Thor. Então, a letra A se refere a este título. Que palavra apresenta acentuação? Então, observe aqui nesse título e veja quais são as palavras que apresentam acento. Aí vocês escrevem aí. B. Circule a sílaba tônica nessas palavras. Então, as palavrinhas nas quais vocês escolheram aqui, viram que tem acento aí do título, circule nessas palavras a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba na qual ela se apresenta com um som mais forte. Então, deixando claro aqui que quando a palavra ela é acentuada, a sílaba tônica é a sílaba que recebe o acento, já deixando claro. Todas as sílabas em uma palavra na qual ela recebe acento, a sílaba tônica é a sílaba acentuada, certo? Então, número 2, separe as palavras em 3 grupos, de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, a sílaba tônica não é a sílaba forte. Então, a sílaba forte, quando ela é acentuada, você já sabe qual é a sílaba tônica. E quando a palavra não tem acento, aí você, para uma regrinha na qual fica fácil de você descobrir a sílaba tônica, você chama pela palavrinha e você mesma escuta o som. Aí aquele som que apresentar um som bem alto, a sílaba alta, mais alta, então a sílaba tônica é aquela sílaba na qual o som apresenta mais alto. Por exemplo, eu vou citar uma palavra aqui na qual ela não tem acento. Morango. Se eu disser assim, morango, qual foi a sílaba com o som mais alto? Não foi o rã? Então, rã é a sílaba mais forte. Mas na palavra café, a sílaba forte é fé. Mas se eu não quiser chamar pela palavra, não é necessário. Por quê? Porque quando a sílaba já recebe um acento, a sílaba forte é aquela que está acentuada, certo? Mas vamos partir para a nossa atividade. As palavras polêmica, café, jardim, morango, ética e língua. Aí abaixo tem um quadro. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Ou seja, agora, dessas palavras aí, desse quadrinho aí que são polêmica, café, jardim, morango e ética e língua, vocês vão encaixar essas palavras nos quadrinhos. Então, como é que eu sei a última sílaba forte, penúltima sílaba forte e antepenúltima sílaba forte? Ou seja, a palavra polêmica é a última sílaba forte? Não. É a antepenúltima? Também não. Não, desculpa aí. Polêmica, a última sílaba é a mais forte? Não. A penúltima sílaba é a mais forte? Não. E a antepenúltima sílaba é a mais forte? Sim.
Então, você vai contar da direita para a esquerda, ou seja, o K não é a última, o Mi não é a penúltima e o Lé não é a antepenúltima sílaba. Então, na palavra polêmica, já deixando claro que tem um acento, a antepenúltima é a sílaba Lé. Lé. Então, ela não é acentuada, então ela é a antepenúltima sílaba mais forte. Na palavra café, fé não é a última sílaba mais forte. Então, deixando claro que essa regrinha você vai ver a sílaba da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, a sílaba fé não é a mais forte. Então, última sílaba. Então, café. Jardim. Qual é a sílaba forte? Jardim. Não é a última sílaba mais forte. Então, ela é a última sílaba mais forte. E assim por diante. Vocês vão fazendo a atividade. Quando a palavra não tiver acento, você chama pela palavrinha e você descobre qual é a sílaba tônica. Se é a última, penúltima ou a antepenúltima. Lembrando que essa regrinha tem que ler a palavrinha e da direita para a esquerda você classificar qual é a sílaba mais forte. Seguindo, agora marque a alternativa e complete a frase. Em relação à sílaba tônica, as palavras polêmica e ética são. Então também é o seguinte, para você classificar quem é última, penúltima e antepenúltima, você vai ver a palavra da direita para a esquerda. Então, quando a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, ela é paroxítona. E quando é a antepenúltima sílaba mais forte, ela é proparoxítona. Então, polêmica não foi a última, penúltima, a antepenúltima sílaba, lé, não foi a palavra, a sílaba não foi a mais forte, ou seja, não, porque ela é acentuada. Então, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela é uma proparoxítona. Então, ética, da direita para a esquerda, você vai vendo. Não foi a sílaba K, nem foi a ti, foi a letrinha, a sílaba E, que é a letra E que é acentuada. Então, ética. Então, última, penúltima e antepenúltima. Então, quando a antepenúltima é a sílaba forte, então ela é uma proparoxítona, não é isso? Questão 3. Complete as palavras com as sílabas que faltam. Letra A, a palavra é ginástica. B, matemática. C, cérebro. D, quilômetro. E, capítulo. E F, rápido. Agora responda, de acordo com essas palavras que você completou. Todas as sílabas das palavras que você completou foram acentuadas? Aí você vai dizer que sim ou que não e dizer o porquê. Tá certo? Então, seguindo. Então, dando continuidade aqui na página 184. Número 1. Nos jornais é comum encontrar uma seção de tirinhas. Então, ou seja, nos jornais é comum você encontrar os textinhos nas tirinhas. É onde você encontra mais. As tirinhas são em jornais. No caderno de cultura, leia uma delas. Então, no jornal Caderno de Cultura, leia essa tirinha aí e responda abaixo. A Leninha tá ali fora e vai ver que eu sou magrelo. Mas e se ela gostar de mim assim mesmo? Será? Vamos ver. Então, a Leninha tá ali fora e vai ver que eu sou magrelo. Mas será? Mas e se ela gostar de mim assim mesmo? Será? Vamos ver. No outro quadrinho diz assim: surpresa! Socorro! No outro quadrinho, rapaz, é amor.
olha só. E é como diz, eu estou vendo estrelas. No quarto quadrinho. Agora responda. Letra A. Por quê? Porque Cabeça Oca estava escondido no fundo do rio. B. Qual foi a reação de Lenin ao ver Cabeça Oca? E por quê? Responda. No primeiro balão, a palavra mas pode ser substituída por mais. Por quê? A palavra mais dá a ideia de quantidade. Então, essa palavra mas, ela pode ser substituída por mais. No primeiro quadrinho diz assim: mas se ela gostar de mim a si mesmo. Então, mas são pronomes e mais também. Então, mas, a palavra mais dá a ideia de quantidade. No primeiro quadrinho, essa palavra mas, ela deu ideia de quantidade. Se não deu, então ela não pode ser substituída por a palavra mais. Letra D. Que palavra tem o mesmo sentido da palavra mas no primeiro balão? Então, a palavra mas, ela só pode ser substituída por porém, no entanto, todavia e entretanto. A palavra mas, ela só pode ser substituída por essas palavras. Letra E. Que sentido tem a palavra rapaz no último quadrinho? 2. Releia o texto no primeiro quadrinho e responda. A quem se refere os pronomes pessoais usados na tirinha? Eu e ela. Os pronomes pessoais é a palavra que indica a pessoa do discurso. Ou seja, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, aí são pronomes pessoais. Na questão 3. Alguns jornais e revistas possuem seções destinadas ao público, carta de leitores. Nessa seção também são publicados comentários sobre leitores e cartas recebidas. Leia um comentário sobre uma leitora da revista Ciências Hoje das Crianças. Bem, seguindo aqui na página 185, vamos ler o textinho, que é ler um comentário sobre a leitura da revista Ciências Hoje das Crianças. A carioca Mariana MSM tem 11 anos, está no 6º ano e adora desenhar, conversar e ler. Principalmente se a leitura for um exemplar fresquinho da CHC. Ciências é a sua matéria favorita na escola. E a parte da revista de que ela mais gosta são os quadrinhos. A parte de revista, a parte que ela mais gosta são os quadrinhos. Mariana diz que também aprende muito com a galerinha, com a galerinha dos bichinhos ameaçados e que a sensação despertou sua atenção para a necessidade de proteger a natureza e o habitat dos animais, para que eles não desapareçam. Quando crescer, Mariana quer ser arquiteta e trazer ainda mais beleza para o nosso mundo. Boa sorte, Mariana. Ciências Hoje das Crianças. Rio de Janeiro, ano 23, número 275, página 28, janeiro e fevereiro de 2016. Então, quando diz assim, tem aqui a abreviação fresquinha da CHC, que significa Ciências Hoje das Crianças, certo? Essa abreviação aí. Então, responda. Na sua opinião, na primeira frase do comentário, seria necessário inserir o nome da menina antes da palavra está? Em estar no 6º ano, para facilitar a compreensão. Por quê? Sublinhe o texto, sublinhe na segunda frase o recurso usado pelo autor do comentário para se referir a Mariana. O uso desse recurso foi importante. Por quê? Então,
Antes da palavra aqui, Mariana está no 6º ano. Então, está. O uso desse recurso foi importante. A palavra está é um pronome. Então, foi necessário usar esse pronome antes da palavra 6º ano. Então, aí vocês me respondem aí, o uso desse recurso foi importante. Por quê? Quinto, número 5, né? Que é o quinto. Escreva a que a palavra do pronome eles se refere. Então, o pronome eles aqui nesse textinho, ele se refere a quem? 6. Marca a alternativa adequada. A quem o autor se refere ao utilizar o pronome nosso em nosso mundo. Então, a palavrinha também nosso se refere a pronomes. Se refere a quem? Ao leitor, a menina e o leitor, ou a ele próprio, a maneira ao leitor e ao leitor. A ele próprio, a menina e ao leitor. Então, vocês respondem marcando um xizinho. Letra B. Na última frase, o comentário a quem o autor se dirige é ao leitor ou à menina? A última perguntinha. Qual é a função da vírgula nessa frase? Então, aqui na frase, a ele próprio, a menina e ao leitor. Então, veja qual é a função da vírgula nessa frase aqui. Se refere a essa frase aqui, ó. A ela próprio, veja aqui, ó. No último quadrinho aqui, a ela próprio, a menina e ao leitor. A ela não, a ele próprio. É ele aí, né? Ela não. É o pronome ele. Pronome pessoal. Não é isso? A ele próprio, a menina e ao leitor. Então, essa vírgula que tem aí, depois da palavrinha próprio, qual é a função dessa vírgula? É a última perguntinha aí da questão do livro, na página 185, tá certo? Então, assista ao vídeo e faça tudo direitinho e mande as fotos para a tia, tá certo? Cheiro!